Olha, a gente vai abrir o Jornal das 6 de hoje falando da mudança de comando do Ministério da Saúde, que a imprensa nacional estava dando como certa desde o início da tarde. Mas agora já parece que houve apenas um desentendimento entre o ministro e o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal O Globo, a demissão já havia sido comunicada até auxiliares de Mandetta e a exoneração deveria ser oficializada ainda hoje, com a edição extra do Diário Oficial da União. Contudo, há poucos instantes, a revista Veja divulgou uma notícia dizendo que o ministro balançou, mas não caiu. A Veja afirmou, abre aspas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, balançou forte nesta segunda-feira, dia 6, mas não irá cair, pelo menos por hora. O presidente Jair Bolsonaro já tinha se decidido pela exoneração do principal nome do governo no combate ao coronavírus, mas no final da tarde foi convencido por militares como os ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, do governo, de que a melhor decisão seria manter o ministro por enquanto, fecha aspas. Mandetta, em tese, seria substituído no cargo pelo deputado federal Osmar Terra, com quem Bolsonaro teria se reunido mais de uma vez hoje, sem a presença de Mandetta. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Narte. Boa noite a você, ouvinte da Rádio 96. O presidente Bolsonaro foi desistido de demitir, o termo é esse, desistido de demitir o ministro Mandetta. É uma situação muito feia para o presidente da República. O ministro está na dele. Eu digo que é muito feio porque ontem, numa entrevista, ele soltou uma piada, tipo assim, olha, aquele ministro que está aparecendo muito, quem tem a caneta sou eu que tenho a caneta e depois eu vou acabar exonerando. Hoje, segundo o Globo, os assessores de Mandetta foram informados pelo presidente que Mandetta ia ser demitido. E no caminho entre o Ministério da Saúde e o Palácio do Planalto, o Bolsonaro acabou sendo convencido de não demitir Mandetta. Um chefe, qualquer chefe que seja, porta de família, de cozinha, de governo, de Estado, ele não pode se trocar e perder a moral. O Bolsonaro, ele tem a caneta. O problema é que o Mandetta cresceu tanto, que hoje acabou ficando maior do que o próprio presidente. E aí entra em cena uma coisa terrível para qualquer ser humano, a inveja. Infelizmente, a única coisa que eu vejo de Bolsonaro em relação à situação do Mandetta é a inveja. Eu até coloquei no blog, tem dois caminhos para Bolsonaro e na minha cabeça só resta dois. Ou ele ser uma criatura muito além da inteligência de todos nós normais e de todo mundo, porque de fato a estratégia que ele imagina é diferente de todos os líderes, ou então ele vai ser um grande idiota. E isso aí não vai demorar muito a gente saber não. Em 20 dias, 30 dias a gente vai saber da resposta, se Bolsonaro está certo ou não. Vamos lá, Enio, vamos lá, Gustavo, já saudando aqui quem tá no YouTube. O Jolene me viu chegar de máscara. É verdade, Jolene, eu tirei a máscara para falar melhor. Amandi Almeida, Marcelo Nascimento, Gleidson Silva, Ocisca Cordolina, Francisca Neves, Eliésio Pereira, John Leno, Giliardi Anselmo, Ítalo Soares, Alan Carlos, Assis Bezerra, Eziel dos Santos, Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Cessé Freitas, João Roberto de Assis Pantaleão, Rafael Alves, que traz aqui uma coisa importante, inclusive hoje foi um dia tão cheio que eu não pude publicar as fotos de que você fala aqui, Rafael, mas eu tenho uma imagem sim, dando conta de que a Caixa, agências da Caixa estão cheias, e tem a ver com esse período. Bruno Baterias, Carlos Bacelar, Valério Silva, Tio Branco Caicó, William Moura, Ney Ferreira, Valério Silva e Junior Play. Junior Play que passou a ser um fiel seguidor do blog do Dina, todo dia me manda um bocado de coisa. A situação do ministro meio não, né? Se tornou insustentável. Você vê o chefe primeiro dizer que falta humildade, depois diz que algumas pessoas viraram estrela, mas que a hora delas vão chegar. Foi um ato tão falho, Gustavo, que o presidente falou em pessoas, né? Algumas pessoas
viraram estrela. Na sequência, ele foi para o masculino. E o singular. Só que a hora dele vai chegar. Foi um ato tão falho que foi essa a construção da frase. E enquanto o presidente fazia isso, o Mandetta passou o final de semana capitalizando. Foi às redes sociais, mandou mensagem lá para Jorge Mateus, Paixão de Avião, quem estava lá fazendo lá, apareceu nas lives dos artistas. E em meio a tudo isso, no domingo, o Datafolha trouxe um dado muito curioso: 59% dos brasileiros são contra a renúncia do presidente Bolsonaro. Olha só como esse dado é interessante. Só que, e aí a diferença para aqueles que são a favor da renúncia é de 18%. Quando muda a pergunta, se o presidente lidera o enfrentamento da crise, isso cai. 52% acham que ele tem condições de liderar a crise, contra 44% que acham o contrário, cai para 8%. Em resumo, é o seguinte: os brasileiros estão vendo que o presidente erra, mas acham que ainda não é motivo suficiente para que ele renuncie. Ou seja, Bolsonaro tem condições de, pelo menos politicamente, de dar aí dar uma reviravolta e tomar as rédeas da coisa. O problema é que 76%, quase 8, praticamente 8 em cada 10 brasileiros são a favor das medidas que o governo dele, na figura do ministro da Saúde, vem adotando. Então, quando o presidente quer demitir esse homem, o presidente também quer interromper uma política que é aprovada por 8 em cada 10 brasileiros, que também tem o apoio do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, dos governadores. Então ele está querendo aí dobrar a aposta numa jogada de altíssimo risco, ao mesmo tempo em que aposta aí as coisas na hidroxicloroquina é algo muito arriscado.